E apesar de todas as dificuldades, a grande expectativa é sim pela retomada da economia em 2021. A estimativa dos analistas financeiros é de um crescimento do PIB e também de uma inflação menor em 2020. E para a gente falar sobre o assunto, para entender melhor essa questão aí que envolve a economia do país, nós vamos conversar agora ao vivo aqui no estúdio no Jornal do Meio-Dia com a economista Luceni Grassi. Boa tarde. Boa tarde. E para essa crise na economia, tem vacina? Tem. Qual é ela? Tem vacina. Só que atualmente ela está dependendo da outra vacina. Da outra vacina. Porque não adianta nada vacinar a economia se não tiver a vacina propriamente dita para toda a população. Ainda nesse ano, na opinião da senhora, a economia do país, ela consegue se recuperar? Sim, já tem as expectativas, né, diante ainda um cenário muito incerto, né? Mas mesmo assim já se vem retomando. A gente já tem uma retomada e as expectativas já são melhores para a partir de 2021. Mas a retomada mesmo, com mais consistência, se espera de 22 para frente. Mas já tem sim um retorno para 2021, já tem uma expectativa. Todos os indicadores mostram um cenário mais positivo. Só que temos aí um índice de desemprego altíssimo. Isso são as contradições. Porque mesmo tendo uma expectativa de um crescimento do produto interno bruto ou do PIB, como foi discutido, o desemprego ainda vai ser grande. A gente tem a expectativa de que o desemprego ainda cresça. Até porque a população que estava acomodada, que foi atendida, né, pelo auxílio, né, que ficou esse tempo e que não diminuiu um pouco a pressão sobre a taxa de desocupação, ela volta a procurar emprego, porque ela vai ficar sem a renda agora. Então, isso volta a impactar na taxa de desemprego. Então, ainda vamos ter, mesmo tendo a retomada, a parcela da população que vai ficar sem emprego ainda vai ser bastante grande. E o fim desse auxílio emergencial vai acabar também provocando o seguinte, vai colocar mais gente naquela situação de extrema pobreza. Isso. A gente agora percebeu, né, ficou muito evidente a quantidade de brasileiros que estão em extrema necessidade, que precisava do auxílio. Agora, ele recebe esse auxílio e, neste momento, né, este ano, a expectativa é de que o auxílio não tenha mais, foi até dezembro. Então, isso é muito ruim, porque estas pessoas, né, vão voltar a procurar emprego, não têm um emprego e não vão ter a renda que esse auxílio daria para eles. Esse é um problema para a economia como um todo, porque as pessoas sem renda deixam de consumir e a gente começa a ter problema em todo o sistema econômico. E deve afetar ainda mais um dos setores, ou talvez o setor que foi mais afetado pela pandemia em 2020, que foi o setor de serviços. Sim, o setor de serviços, ele é o que mais sofreu, mesmo tendo retomando o crescimento, ele ainda cresce muito mais lento que a indústria, por exemplo. A indústria, ela cresce de forma mais rápida, né? A agricultura, agora os serviços, o setor de serviços, ele continua num patamar ainda muito acanhado, certo? E é este setor que é o que mais sofre. Quanto mais você demora para fazer a vacina, mais esse setor demora para poder chegar a patamares antes da crise. Por quê? Porque é um setor onde é intensivo de mão de obra, é onde as pessoas precisam estar trabalhando. Então, a gente tem essas dificuldades. Então, o setor de serviço é o que mais sofreu e ainda, diante do cenário atual, é um setor que ainda vai sofrer os impactos. Diante de todas essas dificuldades, diante de tanto desemprego. Aí vamos trazer essa discussão aqui para Mato Grosso. Aí a gente vê lá o seguinte, o governo do estado falou, olha, nós equilibramos as contas públicas, né? Aí ficando por aqui ainda, as prefeituras de Cuiabá e de Várzea Grande dizendo o seguinte, olha, nós estamos no azul e não devemos para ninguém. É uma contradição isso, não é? Quer dizer, a situação da população, né, principalmente de baixa renda, uma situação extremamente difícil, e o poder público, os governos, assim, em céu de almirante, né? Tudo azul.
Então, a gente percebe, nós já falamos antes da pandemia, que se falava muito da crise financeira dos estados, né? A gente sabia que ali tinha um pouco, tinha um excesso naquele discurso e que o estado de Mato Grosso não necessariamente estava quebrado. A gente sabia disso, né? Os números também mostraram, as pessoas, os analistas falavam-se disso, né? É claro que todos os estados têm dificuldades, municípios muito mais dificuldade que os estados. Mas, por outro lado, é bom que os estados estejam caminhando numa situação um pouco melhor, porque o que a gente vai precisar ainda? Se tem, diante dessa incerteza, se vai a segunda onda, porque se está vendo que começa de novo a intensificar os problemas, que em alguns lugares, inclusive nos municípios de Mato Grosso, nós estamos aí com situação de restrição já bastante intensa, né? Eu acho que é o caso de Rondonópolis. Os casos de contaminação, isso novos infectados exatamente. E o número de mortes aumentou muito. Exato. E o medo não é nem só, a incerteza não está, não só dos prefeitos, dos gestores tomarem decisões restritivas, porque a própria população tem também a perspectiva de que a população voluntariamente comece a se isolar. Porque quando ela começa a perceber que as coisas estão ficando muito difíceis, as mortes estão aumentando, pode ter também uma decisão voluntária. Isso também impacta, né, nos setores da economia. Mas como a gente estava falando, o estado de Mato Grosso, ele é um estado que sempre diante de cenário de crise, Mato Grosso sai um pouco melhor. Por quê? Porque a atividade econômica de Mato Grosso, ela depende muito, ela é voltada, né, para o mercado internacional. E o mercado internacional, ele vem retomando, ele começou mais cedo que a gente. Então, isso faz com que o estado de Mato Grosso esteja numa situação melhor. Então, a gente vê, e é outra expectativa boa também, as exportações e as importações, dos dois lados, elas vão aumentar também. Tanto a exportação, como nós também vamos importar. Isso mostra que o Estado está produzindo, porque eu importo insumos. E teve um saldo positivo. Exatamente. No ano passado em torno de 50 bilhões. 50 bilhões. E o Estado de Mato Grosso é um dos estados importantes nesse saldo, certo? Então, Mato Grosso, ele sofre esse impacto, todo estado sofre, mas a gente sofre um pouco menos até pelo perfil da nossa produção, que é voltada para o comércio internacional, que é o agronegócio. E uma outra agravante também para o governo estadual e para os governos municipais é que, não se renovando o pagamento do auxílio emergencial, o Estado e os municípios também não deverão ter aquela compensação por perda de arrecadação. Exato. Aí tem isso também. E outra coisa, os estados, o lado bom que a gente vê quando os estados estão aí com as finanças, como eles estão se colocando, porque espera-se, né, essas famílias que precisam de ajuda, de auxílio, espera-se programas na área da assistência social, na área de transferência de rendas, para dar essa sustentação. O ruim seria se os estados não tivessem caixa para isso. Então, essa é a preocupação. Agora é esperar para ver se eles vão fazer isso. Isso, nós precisamos de que esse discurso de que estamos bem nas finanças, pense nessa população que precisa ainda, vai precisar. Que não fique só no discurso, exatamente, né? Vai precisar de um apoio financeiro, de dinheiro. Nós precisamos de que eles mostrem quais serão os programas que vão dar conta dessa população de baixa renda que precisa do apoio, do auxílio emergencial, que deixou de receber desde dezembro. Vai deixar, né? Agora em janeiro. Muito obrigado pela sua presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço.